país. Eu tenho certeza que, por ações desse tipo, o Brasil vai estar onde todos nós desejamos, com qualidade para o cidadão brasileiro. Felicidades. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Peternelli. Convido agora para fazer uso da palavra, pela liderança do Democratas, o senador Chico Rodrigues. Excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional e do Senado da República, Davi Alcolumbre, excelentíssima deputada Dorinha, que brilhantemente fez um trabalho invejável ao longo de toda a discussão. Constitucionalizado, ou seja, ele passa para a letra maiúscula da Constituição, deixa de ser um projeto de governo para ser um projeto de Estado. Entra governo, sai governo, vai ter que cumprir o Fundeb. 70% do valor do Fundeb vai para pagamento da folha do professor, da professora especialmente, dos funcionários de escola, da merendeira, enfim, de todos os profissionais de educação. Mais do que isso, presidente, o Fundeb aumenta de 10% do repasse para 23%, ou seja, 130% de aumento. E para nossa felicidade e para nosso orgulho, 5% vai para as crianças, para a educação infantil, como dizia o doutor Brizola. Para as crianças, bom, para as crianças, privilégio. E se tiver que ter privilégio, só para as crianças, pois é isso que nós queremos, pregamos e defendemos. Além desse aspecto, o Fundeb permite, presidente, pagar um piso de salário digno para os trabalhadores, porque nós criamos um piso nacional de salário sem mandar o dinheiro. Agora vai ter o dinheiro para que os prefeitos, os governadores possam dignamente pagar os professores, as professoras. Eu sou do PDT do Brizola. O Brizola, ele vai para o Guinness Book como o homem que mais fez escola no mundo. Foram 6.000 e tantas brizoletas aqui no Rio Grande do Sul, 500 CIEPs no Rio de Janeiro, os CIEPs docolares no Rio Grande do Sul foram quase 100, o CIEM, que são os CIEPs municipais em Porto Alegre, ou seja, o PDT é o partido da educação, do compromisso com o educador, com o jovem, com as novas gerações. Nós queremos, presidente, com a educação, olhar as lonjuras, enxergar as distâncias, encurtar os caminhos e não se perder na caminhada. Porque a educação emancipa, a educação liberta, a educação valoriza. Nós queremos jovens melhores para o mundo. Um mundo melhor para os jovens e jovens melhores para o mundo. Só a educação permite isso. E hoje o Senado aprova e agora está nesse momento sendo promulgada a nova emenda constitucional, presidente, do Fundeb. E para nossa felicidade, não vai para o Bolsonaro. Está sendo promulgado pelo Congresso Nacional. Se fosse para o Bolsonaro vetava, porque ele não gosta da educação, não gosta do educador. Mas nós gostamos, nós queremos, nós aprovamos, nós promulgamos, é lei e o Brasil vai cumprir e a educação vem definitivamente para ficar com o Fundeb muito maior e muito melhor para os jovens e para as novas gerações. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Pompeu de Matos. Apenas pedir desculpas por não ter iniciado no horário. Vocês sabem que eu venho aqui para ajudá-los, mas às vezes a gente tem compromissos, inclusive com a família. Só comunicando a todos que eu vou continuar, dentro do possível, ajudando sempre. Com a palavra, a deputada Alice Portugal. Senhor presidente, senhores deputados, esta é uma tarde importante, porque concomitantemente a essa reunião da Câmara dos Deputados, o Senado da República, com a sessão do Congresso Nacional instalada, promulga a lei do Fundeb, a emenda constitucional 108. Agora, o Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação e Valorização do Magistério, é lei e é constitucional.
Está na Constituição como política pública permanente. Essa foi uma grande luta e nos dá a sensação do dever cumprido para com essa etapa da educação brasileira. Educação brasileira que vem sofrendo os rigores de uma incompreensão de um governo claudicante que, no último momento da votação da PEC 15 de 2015, nessa Câmara, quis inverter o jogo, pensou em obstruir, pensou em modificar a proposta, mas foi atropelado pela sua própria base, a base original, a base aderida, e nós conseguimos aprovar, apenas com 7 votos contrários, a nova lei do Fundeb, que por unanimidade foi consignada pelo Senado da República. Agora, nós temos essa garantia, a garantia de um fundo de impostos que suporta mais de 60% da educação brasileira. E nós não podemos aceitar que se dê com a mão e tire com a outra. O novo ministro da Educação, que eu já fiz requerimento para a sua convocação a essa casa, mesmo de maneira remota, precisa explicar essa previsão de cortes de 4 bilhões e 200 milhões para a educação brasileira, impactando a manutenção da educação, impactando a possibilidade da adequação do sistema educacional ao momento de transição em relação à pandemia. E, sem dúvida alguma, esse momento é um momento de fortalecer o Fundeb e fortalecer os recursos próprios da educação. Eu quero parabenizar a comissão especial que trabalhou o tema, a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, as nossas companheiras da Frente Educacional, deputada Rosaneide, deputada Marcivânia, deputada Margarida, né, e outros deputados que vejo aqui, mas quero em especial parabenizar as mulheres. Quero dizer que essa luta ela teve uma digital fundamental do movimento social, do movimento dos professores e dos técnicos nas escolas. Quero parabenizar a CNTE e particularizar com a PLB Sindicato, em nome do coordenador Rui Oliveira. Quero parabenizar todos os funcionários de escola, os porteiros, merendeiras, secretárias escolares, coordenadores e coordenadoras pedagógicos, que se uniram conosco nessa luta pela aprovação do Fundeb, se dirigindo a cada deputado, a cada deputada, através de mensagens que foram impertinentes e indispensáveis. Quero, senhor presidente, dizer que, neste momento, Anísio Teixeira se regozija, Paulo Freire nos aplaude, Florestan Fernandes, diz que a educação é a arma do futuro e, sem dúvida alguma, os educadores e educadoras de hoje e de amanhã saberão que esta geração fez valer a sua obrigação. Estamos todos, neste momento, com efusividade, fazendo essa comemoração, mas, acima de tudo, dizendo que estamos em dia na construção das novas lutas que fortalecerão cada vez mais a educação brasileira. Muito obrigada, presidente. Viva a educação pública, gratuita, laica e de qualidade. Obrigado, deputada. Para dar continuidade, agora eu convido a deputada professora Rosaneide. Senhor presidente, demais companheiros e companheiras que estão nessa sessão e aqueles que nos acompanham pelas redes, dizer, como disse o deputado Pompeu, a deputada Alice, estamos numa tarde muito feliz, uma tarde onde o Senado, neste momento, numa reunião do Congresso, promulga a PEC 15, agora a Emenda Constitucional 108, que é o tornar o Fundeb constitucional perene, mais robusto, à disposição do financiamento da educação pública brasileira. Para nós, uma grande honra, para mim, especialmente como professora de sala de aula, professora que comecei aos 17 anos, que trabalhei toda a minha história de vida com a educação, que participei da comissão especial, da mesa do Fundeb, ao lado do deputado Bacelar, da deputada Dorinha, do deputado Edilvan, do deputado Danilo, rodando o país inteiro, fazendo uma discussão muito forte para que chegássemos ao dia de hoje promulgando esta nova PEC, esta nova emenda constitucional que dará mais tranquilidade à educação brasileira. E quero aqui ressaltar que nós estamos promulgando uma política de Estado. O Brasil está dando um exemplo pela educação, o que é verdadeiramente política de Estado.
era o Fundef, cobria o financiamento do ensino fundamental lá no governo Fernando Henrique Cardoso. 10 anos depois, em 2006, o presidente Lula ampliou o financiamento, manteve a mesma estrutura, a mesma política, apenas mais abrangente para todos e todas da educação básica. E aí trocou o F, que era fundamental, para o B, Fundeb, educação básica, ampliou, colocou todos no financiamento. E agora, em 2020, a gente faz um novo Fundeb, dando continuidade à política pública, à política da nação brasileira, a política ficando cada vez mais robusta, a política que tem sequência, a política que não termina no final de cada governo, como o governo atual quis fazer. Virou as costas para o Fundeb, não quis discutir, nos envergonhou muitas vezes, o MEC não nos recebendo para discussão, mas que bom que esta PEC está lá para ser sancionada neste momento pelo Congresso Nacional. E, nesse sentido, o Congresso está dizendo sim à educação brasileira. Deputados e deputadas, senadores e senadoras escreveram um novo capítulo. E a educação brasileira hoje tem seu financiamento garantido. O nosso forte abraço a todos os estudantes do Brasil que se mobilizaram, a todos os professores, professoras e demais profissionais da educação que abraçaram a causa, que se colocaram diante de uma luta e que a luta nas redes sociais ganhou esta condição de ter hoje o Fundeb constitucionalizado e permanente, mais robusto, financiando a educação pública. Muito obrigada a todos e todas que nos apoiaram, a professora Dorinha, um forte abraço, ao deputado Bacelar, a toda a bancada do Partido dos Trabalhadores, que foram firmes e fortes, que articularam fortemente e que hoje o Fundeb passa a estar na Constituição. Mesmo com o não do governo, obrigado, chegamos lá. Muito obrigada, presidente. Agora eu convido o deputado Arlindo Chinaglia. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhoras e senhores parlamentares. Também quero me somar a todos os colegas que fizeram elogiosas referências ao Fundeb, mas por uma questão de justiça, penso que a menção tanto ao ex-presidente Fernando Henrique, quando criou o Fundef, e eu diria especialmente ao presidente Lula, quando criou o Fundeb, e ele deu a ordem e prazo em 2005 para que até 2007 começasse a sua implantação, o que de fato ocorreu. Ele não pensou no seu mandato, tanto é que ele estabeleceu um prazo de 20 anos, aliás, até 2020, que, portanto, é um prazo de 13 anos que permitiu, inclusive, avaliar se era um bom projeto ou não. Ao ter sido votado ontem, inclusive pela base do governo Bolsonaro, por unanimidade, isso demonstra o tanto que foi acertada aquela decisão de 13 anos atrás. Mas hoje eu quero falar também dos Correios. Empresa brasileira que já tem mais de 200 anos, que junto com o Banco do Brasil são as duas mais antigas. Por que faço referência a isso? Porque os funcionários do Correio entraram em greve há 9 dias, porque simplesmente o general que preside a empresa, nada contra ele ser general, mas tudo contra a maneira como ele trata os funcionários dos Correios. Ele simplesmente acabou com um contrato coletivo de trabalho que tinha 79 itens. E o que ele diz para os representantes dos trabalhadores? Não negocio. Eu só tratarei com vocês no Poder Judiciário. Eu não sei se ele acha que com isso ele se valoriza, se com isso ele se credencia. Porque, na minha opinião, não é apenas algo grave
como uma atitude antidemocrática. É uma atitude de quem não tem argumento para debater de forma pública. E ele diz, por exemplo, nós não podemos pagar nada extra CLT porque a situação da empresa não permite. Bom, o extra CLT que ele se refere, mas não torna público, ele quer, por exemplo, reduzir ticket de alimentação, ele quer reduzir adicional de férias, ele quer reduzir a licença maternidade, a exclusão de indenização por acidente ou morte. E sabe por que tem essas conquistas que nós poderíamos traduzir como salários indiretos? É porque teve momentos onde a empresa de Correios e Telégrafos sequer pagou o reajuste, sequer pagou a perda inflacionária. Vou concluir e agradeço. E é bom que todos saibam, em 19 anos, a empresa deu um lucro de 15 bilhões e 800 milhões, quase 1 bilhão ao ano. Portanto, nós somos a favor do pleito dos trabalhadores e contra a privatização dos Correios, que está sendo planejada e poderá ser executada. Agradeço, presidente. Obrigado, deputado. Para fazer uso da palavra agora, eu convido o deputado Bongás. Senhor presidente, colegas deputados e deputadas, a Constituição brasileira diz no seu artigo 227, é dever da família, da sociedade, do Estado, colocar a criança e adolescente a salvo de toda forma de negligência. Eu leio a Constituição hoje porque Bolsonaro voltou a violá-la, a dizer que criança pode fumar crack, mas não pode trabalhar. Criança precisa estar na escola. E é por isso que nós ficamos tão felizes em poder ter votado e hoje promulgado a lei do Fundeb, que mesmo contrariando os interesses do governo Bolsonaro, que não gosta da educação. Ora, se a criança fumando crack, é justamente porque o Estado, e neste caso ninguém tem mais responsabilidade que o próprio presidente da República, não tem cumprido o seu dever, não tem mantido as crianças a salvo, como determina a Constituição. Então, a tentativa de Bolsonaro de opor trabalho infantil e uso do crack, como se uma coisa dependesse ou estivesse relacionada à outra, não passa de mais uma frase feita para agradar a direita conservadora que o apoia. Direita essa, aliás, que historicamente no Brasil sempre explorou o trabalho infantil. Jamais se preocupou de verdade com as crianças em situação de rua. Mais uma frase de Bolsonaro que vai do nada para o lugar nenhum. O segundo tema que quero registrar é minha profunda indignação com o lamentável espetáculo produzido nesta terça pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Aquele conselho postergou 42 vezes o julgamento do Deltan do PowerPoint e na 43ª vez decidiu que, por estarem prescritas, as acusações sobre o procurador deveriam ser arquivadas. Mas que vergonha! Ora, o conselho que foi criado justamente para manter a integridade de um órgão tão importante quanto o Ministério Público não deveria prestar-se esse papel vergonhoso, acanalhado. Mas que ninguém se engane. O Brasil inteiro viu aquilo. Infelizmente, o Conselho teve a sua imagem profundamente abalada, perdeu muito sua credibilidade, que deveria ser inquestionável. E, por último, para encerrar, eu quero aqui fazer cor a uma pergunta que o Brasil inteiro está a exigir que seja respondida. Bolsonaro, por que sua esposa, dona Michele, recebeu R$89 mil do Fabrício Queiroz e da esposa dele, a dona Márcia? Sim, porque o teatrinho feito diante do repórter do Globo livrou de responder aquele dia, mas a gente continua querendo saber. E aí, Bolsonaro? E os depósitos do Queiroz para a dona Michele? Qual é a mesma explicação? Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Agora com a palavra a deputada Jandira Fegali. Presidente, a vitória da educação brasileira é a vitória do país, é a vitória da sociedade no presente e para o futuro.
E é uma vitória que corresponde a uma imensa vitória, uma imensa mobilização da sociedade brasileira, não apenas dos estudantes brasileiros, mas também das mulheres e homens trabalhadoras da educação. E uma vitória conjugada com um grande esforço do parlamento brasileiro, e foram esses dois esforços que superaram a tentativa do governo de impedir esta vitória. Portanto, essa promulgação de hoje é uma promulgação fruto dessa conjugação, e é assim que devem ser feitas as leis no país. Portanto, meu orgulho da promulgação do Fundeb, e quero destacar o esforço dentro da bancada do PCdoB, particularmente das deputadas Alice Portugal e da professora Marcivânia, que se somou ao esforço de tantas mulheres e homens deste parlamento, particularmente da relatora professora Dorinha. Mas quero também aqui destacar um aspecto que hoje chama a atenção num outro bem fundamental, que é a defesa da vida. Qualquer medida econômica em meio à pandemia é uma medida também de defesa da vida. Nesse momento, nós sabemos que muitas pessoas passam fome e têm dificuldade de preservar o seu emprego. A renda dos trabalhadores e das trabalhadoras, mulheres e homens desse país, são definidoras da preservação da vida, do distanciamento necessário, da boa alimentação, da resistência imunológica ao próprio vírus. E hoje houve uma desistência do governo em apontar qual seria a renda. E a discussão não está em R$600, ou um salário mínimo, ou dois, está se é 300, se é 270, ou em que segmento de assalariados vai ser definida a retirada dos recursos, dos tributos. Ora, este governo não só não consegue pensar em R$600 ou mais, como não consegue sequer pensar em como retirar recursos dos bancos, dos grandes ricos desse país, dos milionários, bilionários, ou retirar recursos dos grandes patrimônios, das fortunas ou das heranças. Esse governo é um protetor das grandes fortunas e é, de fato, um algoz dos pobres e da grande maioria da população brasileira. É desastroso esse governo que tenta capitalizar as vitórias deste parlamento, das mobilizações sociais, através de suas fake news, mas não consegue enfrentar os ricos, os grandes detentores do patrimônio do país, para garantir a renda fundamental, pelo menos R$600 até dezembro, e uma renda básica fundamental para o povo, taxando as grandes fortunas, os ricos e os bancos do Brasil. Obrigado, presidente. Obrigado, deputada. Agora convido a deputada Benedita da Silva. Tomar água aqui. A língua está prendendo. Alô? Alô? Lhe escuto, deputada. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, hoje temos duas boas grandes notícias, em meio a todas as tribulações que a sociedade brasileira vem vivendo nesse desgoverno Bolsonaro. Mas, primeira delas, eu gostaria de fazer um registro, porque é histórico, muito histórico, que nós tenhamos tido uma aprovação pelo TSE da distribuição proporcional que deverá ser observada pelos partidos políticos no ano de 2022, que é da propaganda de rádio e TV dos candidatos negras e negros em diferentes partidos políticos. Isto foi um grande avanço e aproveito deste momento para homenagear o ministro Barroso, que desde o início até o final sustentou essa matéria, e eu faço uso de suas palavras neste momento, quando ele se apropria de sua fala e diz: há momentos da vida em que cada um precisa escolher que lado da história deseja estar. Hoje, o Tribunal Superior Eleitoral afirmou que estamos do lado dos que combatem o racismo, dos que querem escrever a história do Brasil com tintas de todas as cores. Estas foram as palavras do ministro Barroso, que espero que o Congresso Nacional Brasileiro se faça cumprir nessa grande campanha de combate ao racismo.
Agradeço profundamente ao TSE, agradeço profundamente todo o esforço que tem feito e tem sido pelo movimento negro, por todas as instituições que defendem e combatem o racismo, e para todos os antirracistas brasileiros que estão comemorando conosco esta iniciativa. Ainda temos muitas lutas pela frente, mas teremos grande vitória. E a outra grande vitória, que também faz parte da história do Brasil, que é a educação, que foi esta promulgação do Fundeb. Agora é lei, agora está na Constituição brasileira, agora ninguém poderá fazer o que bem pensam, como o governo Bolsonaro, a retirar os recursos da educação básica deste país. E eu quero homenagear a professora Rosinha, relatora excelente, não só pelo seu poder de convencimento, mas por sua articulação política. E faço também, em nome das duas minhas companheiras aguerridas, lideranças nessa matéria na bancada, que é a deputada Rosa Neide e a deputada Margarida Salomão. Senhor presidente, este momento para nós também é um momento histórico. Eu ouvi algumas palavras, não pude me manifestar evidente no momento desta promulgação que ora foi feita, mas ouvir dizer de que se tinham criado creches, mas que não fizeram o que estaríamos fazendo hoje, que é garantir os recursos. Isso não é verdade, senhor presidente, porque as creches, as crianças de 0 até 6 anos não estavam inseridas no processo educacional brasileiro. E eu gostaria muito de lembrar de que foi do governo de Luiz Inácio Lula da Silva e de Dilma Rousseff que as creches passaram a ser da responsabilidade educacional do nosso país. Por isso, parabéns às professoras, os professores, toda a equipe da educação que começa desde o serviço geral até os professores e familiares que foram nos convencendo, que mobilizaram o país inteiro para que o Fundeb fosse realmente uma verdade, uma realidade na vida das nossas crianças. Porque o lugar de nossas crianças é na escola. Agradeço, senhor presidente, a sua tolerância e, desde já, parabenizo mais uma vez a todos e todas que conseguiram este evento fantástico, extraordinário. Aliás, duas grandes propostas históricas, o TSE e agora o Fundeb. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada. Não tem como não ser tolerante com falas tão importantes. O Fundeb é um marco histórico na nossa sociedade, sem sombra de dúvida, vai melhorar muito a nossa educação, estando aí na Constituição, definitivamente. Então, a tolerância é mais do que justa, deputada. Parabéns pela fala. Agora eu convido a minha colega aqui do Distrito Federal, a deputada Érica Cocai. Realmente, a deputada Benedita tem razão ao estarmos hoje fazendo duas grandes homenagens. E eu faço e rendo as minhas homenagens a ela, porque foi Benedita da Silva, com sua história de superação e o seu compromisso com um país mais justo, com um país de todas as cores, que provocou o TSE. Se nós temos hoje uma decisão do TSE que estabelece a necessidade de termos espaços e de termos financiamentos para as candidaturas negras nesse país, é em função de uma ação desta mulher chamada Benedita da Silva. Por isso, dentre todas as homenagens que fazemos no dia de hoje, nós temos que homenagear Benedita da Silva pelo mandato, pela sua história, pelo seu compromisso, e porque vai desbravando, destruindo aqueles ferros dos grilhões das senzalas que se transformam hoje nas balas, nos aços das balas e das algemas, que circundam os pulsos e que atingem os mesmos corpos negros. Por isso, no dia de hoje,
nós temos que estarmos homenageando esta mulher e, ao mesmo tempo, homenageando a luta de educadores e educadoras de todo o Brasil. Hoje nós estamos fazendo história. Uma história onde nós vencemos a grosseria, onde nós vencemos um governo que acredita que educação é uma ameaça, porque acredita que consciência crítica, que liberdade são ameaças à sua lógica autoritária, autocentrada e que despreza o outro. Nós estamos hoje promulgando o Fundeb. E digo isso porque nem sempre nós fazemos as nossas próprias histórias. Foi negada às mulheres a condição da sua própria história, de serem donas dos seus corpos, de serem donas das suas falas, e em grande medida nessa sociedade sexista ainda se nega. E nós tivemos também segmentos imensos da população brasileira que foram excluídos da condição de serem protagonistas das suas histórias. E nós tivemos hoje a história sendo realizada. Porque daqui a algum tempo nós vamos falar para os nossos filhos, talvez para os nossos netos, que foi nesse ano de 2020 que nós conseguimos colocar na Constituição brasileira o financiamento da educação básica. Essa proposta Fundeb, que foi a proposta do governo Lula, que incluiu, inclusive, as creches da educação infantil, que são valorizadas hoje, as creches e a educação infantil, nessa nova proposta do Fundeb. Por isso, nós estamos hoje fazendo história. E é uma história onde nós tivemos em todos os cantos desse país estudantes que se mobilizaram, educadores e educadoras que se mobilizaram. E nós vimos uma onda de cidadania, uma onda de liberdade tomar conta de todo esse país com esta mobilização para derrotar um governo que não queria o Fundeb e que não queria e não quer a valorização de educadores e educadoras. Tanto é que se articulou para vetar a exceção do reajuste de rendimentos para educadores e educadoras, dentre outras categorias. Tanto é que este governo está retirando recursos da educação para o próximo ano. E a educação, diz Paulo Freire, ela não muda o mundo, ela muda as pessoas, e as pessoas mudam o mundo. A educação é boniteza da vida, porque ela constrói essa humanidade que está tão cindida, tão machucada por tantas histórias reeditadas de casas grandes senzalas. E, por fim, não dá para escutar aqueles que vão e aplaudem o governo Bolsonaro em cima de tantos corpos, que não consideram a tragédia de cada pessoa que se vai e que sempre é amor de alguém. Não dá para escutar aqueles que dizem que Bolsonaro combate a corrupção e que é um governo não corrupto. Não dá, porque é um presidente que reage com a força bruta, que é a arma dos frágeis, que é a arma daqueles que são absolutamente desprovidos da força da verdade. E, por fim, eu diria, presidente, que para lembrar que Bolsonaro é corrupto, eu queria apenas repetir a pergunta que o Brasil inteiro está fazendo há tantos dias. Presidente Jair Bolsonaro, por que a sua esposa, Michele, recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz? Para fazer uso da palavra agora, eu convido o deputado Nilton Tato, né? Tem dois T's. Boa tarde, presidente. Desculpa, deputado. Boa tarde, caros colegas parlamentares. Presidente, se a gente fosse escolher um indicador do grau de democracia que a gente tem no país, sem dúvida nenhuma, o indicador da organização da sociedade, seus movimentos populares, suas entidades, seus sindicatos, talvez seja o principal indicador para ver o quanto que a sociedade é democrática. E mesmo a revelia do governo de plantão, do governo Bolsonaro, nós tivemos aí, nos últimos tempos, um dos movimentos no campo da sociedade civil, talvez um dos mais bonitos que a gente percebeu aí nos últimos tempos, que foi a mobilização de todos os trabalhadores e trabalhadoras da educação, que num diálogo e uma capacidade de articulação muito grande com o parlamento,
conseguiu aprovar o novo Fundeb como política permanente, política de Estado. Nós tivemos também um outro movimento muito bonito, muito importante, que foi a aprovação do projeto de lei 735 de apoio emergencial à agricultura familiar. E esse parlamento ouviu o clamor, entendeu a importância, né, dessa proposição feita dos movimentos populares, das entidades do campo, e aprovou quase que por unanimidade, entendendo o quanto que é estratégico apoiar a agricultura familiar, não só para o apoio a esses milhões de camponeses que não tiveram, inclusive, acesso nem à renda básica de R$600, mas viram, né, esse parlamento viu a importância de produzir alimento para outros milhões que vão ficar desempregados em decorrência da própria pandemia do coronavírus. No entanto, o presidente Bolsonaro, insensível, irresponsavelmente, vetou praticamente todo o projeto. Uma afronta a esse Congresso Nacional que soube ouvir o clamor da sociedade civil organizada, dos movimentos populares do campo, e com apoio de amplos setores da sociedade. Então, eu quero aqui pedir, né, aos caros colegas parlamentares, tanto da Câmara como também do Senado, de que nós precisamos dar a cabo e levar à frente aquilo que os movimentos populares do campo pediram, que é essa ajuda emergencial para a agricultura familiar. Nós precisamos derrubar esse veto do projeto de lei 735. E quero aqui parabenizar também a nossa querida Benedita da Silva, que com a provocação que fez ao TSE, cria a perspectiva da gente mudar a cara da representação política nesse parlamento para o futuro. Parabéns, Benedita da Silva. Obrigado, deputado. Agora, para fazer uso da palavra, eu convido o deputado Vicentino. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, hoje, 26 de agosto de 2020, data histórica, não somente porque é aniversário do meu filho Hudson, mas é porque foi promulgada a PEC do Fundeb, que transforma política que podia ser mexida por este ou por aquele governo em política de Estado. Melhorias para os alunos, para os professores, para as escolas do ensino básico, a compreensão do papel das creches, dos educadores das creches. Então, uma vitória extraordinária que tem que ficar marcado nos anais da nossa vida, da nossa caminhada. Eu estou experimentando já há algum tempo a possibilidade de dar aula. Eu sou professor na Faculdade de Direito de São Bernardo, FAPAM, que pertence à Universidade de Brasil. E lá eu convivo com os meus colegas professores da melhor qualidade, com preocupações sociais. Lá nós temos o diretor, o Matias, que é eu posso chamar o pai da educação, a função dele, a vida dele é a defesa da educação. A professora Débora Perillo, que é a nossa coordenadora do curso de Direito, a professora Dalva, nossa orientadora psicopedagógica, e a gente percebe, quando prepara a aula e quando convive com os alunos, muitos deles que vêm da escola pública, as suas dificuldades reais por uma escola de má qualidade, péssimas condições, as suas dificuldades até na hora da aula, por exemplo, da aula porque não tem computador para esse momento remoto. O Fundeb é, portanto, um momento extraordinário para que a formação de base dê a todos os alunos condições de igualdade para concorrerem, para que sejam juízes, advogados, promotores, policiais e etc., nessas funções que requerem uma formação de extraordinária qualificação. Parabéns a todos que atuaram. Quero fazer minha homenagem à minha professora primeira, Dona Alice, quando eu tinha os meus 7 anos de idade. Homenageio todos os professores do Brasil. Homenageio os sindicatos ligados à educação, no caso de São Paulo,
a figura da nossa querida Bebé, o deputado estadual, presidente da POSP, nosso querido João Carlos, presidente da AFUSE. Essa luta, pessoal, ficou na história. E a maior alegria é que, como se trata da promulgação de uma PEC, não passa nas mãos do Bolsonaro. Ele não pode sancionar e muito menos vetar, graças à Constituição e graças à coragem da Câmara e do Senado. Obrigado, presidente. Parabéns a todos. Obrigado, deputado Vicentinho. Agora eu convido o deputado Reginaldo Lopes para fazer uso da palavra. Olá, presidente, está me ouvindo? Escuto bem, deputado. Uma boa tarde, né? Para você, presidente, para todos os deputados e deputadas, para o povo brasileiro que nos acompanham pela TV Câmara. Eu quero iniciar falando da importância desse dia. Um dia histórico para o povo brasileiro. A promulgação da Emenda Constitucional 108 de 2020 é um fato histórico para a educação brasileira, pública, em especial para o povo mais vulnerável, para o povo mais simples, porque, de fato, a partir de um Fundeb, de um Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, agora permanente, vai contribuir muito para a universalização das oportunidades. A minha escolha sempre foi pela educação. A minha escolha sempre foi olhar para as crianças desse país. E é fundamental, quando a gente fala de universalização de oportunidades, que essa oportunidade possa se iniciar nos primeiros anos de vida. Portanto, olhar para todas as etapas educacionais, da creche até a pós-graduação, mas ter como estratégia de universalização da escola infantil é fundamental para a democratização das oportunidades. Portanto, o Congresso Nacional, Câmara e Senado, o conjunto de deputados e senadores, constituíram um fundo poderoso do ponto de vista do futuro da escola infantil, ao priorizar investimento na escola infantil pública, nas redes municipais, com 5%, vai permitir o povo brasileiro, a sociedade brasileira, cumprir a meta do Plano Nacional de Educação, que é a busca da universalização da escola infantil nesse país. Portanto, é um dia muito importante, é um dia histórico. E nós devemos compartilhar esse dia com a sociedade brasileira, com a sociedade civil organizada, que, de fato, dos últimos tempos, organizou a melhor e mais forte mobilização nas redes a favor da educação brasileira. A luta e a mobilização de fora do parlamento produziu consensos, convergências e votamos um fundo permanente para a educação brasileira, com avanços. Por exemplo, olhar para as redes municipais. Ele é mais justo, o novo fundo, porque busca garantir aos municípios pobres, mesmo pertencendo aos municípios mais ricos, a complementação do Fundeb pela União. Também busca valorizar a carreira dos educadores, ao ampliar o percentual mínimo que terá que ser investido na carreira dos educadores. Também ousou incumprir a Lei de 95, a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, porque o Fundeb é para a valorização da educação básica. E ao não permitir mais, corretamente, que os aposentados inativos recebam do Fundeb, e sim pelas receitas previdenciárias, vamos permitir fazer mais com os mesmos recursos e aplicar corretamente
de norte a sul, de leste a oeste, em todos os municípios e nos estados, os recursos sagrados do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. Portanto, presidente, quero encerrar parabenizando o povo brasileiro que se mobilizaram e conquistaram essa emenda constitucional 108, um novo Fundeb, agora permanente, em uma política de Estado. Parabéns ao povo brasileiro. Para fazer uso da palavra agora, eu convido o deputado Paulão. Hoje é um dia de muita alegria. Hoje foi promulgada a lei do novo Fundeb. O Senado conseguiu aprovar por unanimidade e esta casa, começando na Câmara, fazendo seu papel junto com o Senado. Eu queria destacar aqui o papel que teve a relatora, a deputada Dorinha, uma profissional da educação, a importância que teve os dois presidentes, tanto da Câmara como do Senado, para que fosse pautada essa matéria tão importante. Queria destacar, de uma forma especial, a Comissão de Educação da Câmara Federal, de uma forma geral, mas de uma forma especial a bancada do Partido dos Trabalhadores e dos partidos de oposição. Tivemos também destaque singular, que foi a bancada feminina. Figuras que tiveram um papel fundamental nesta caminhada, a exemplo da deputada Rosa Neide, a deputada Margarida Salomão, a deputada Maria do Rosário, Érica Cocai, Benedita da Silva. Sem dúvida nenhuma, se não fosse esse compromisso, esse olhar da bancada feminina, tanto da Câmara como do Senado, a gente teria muita dificuldade. De forma destacada, todas as entidades de classe. E queria, em nome dessas entidades, destacar o papel que teve a CNTE, através de seu presidente Heleno, que fez um papel vigoroso, forte e articulado. E no caso de Alagoas, eu queria destacar aqui o papel do Sinteal, Sindicato dos Trabalhadores da Educação, na figura da sua presidente Consuelo, o Simpro também, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Iniciativa Privada, na figura do presidente Eduardo Vasconcelos, e foi uma conjugação de estudantes, profissionais da educação, pais e sociedade. Foi uma das primeiras vezes, depois do processo da pandemia, que o movimento sindical conseguiu fazer uma interação saindo da bolha, já que a gente tem uma prática, uma expertise muito das ruas, e por conta do isolamento a gente está impedido até por uma questão prudencial. E foi a luta das redes. Agora queria, presidente, ao mesmo tempo lamentar como é que hoje a gente tem a promulgação do Fundeb, que discute o presente e o futuro, consolidando uma política permanente, a ausência do ministro da Educação. E, ao mesmo tempo, um pronunciamento não só do ministro da Educação, mas o ministro da Economia, que poderá ter um corte de 4 bi na política da educação. Então, essa luta vai continuar no segundo semestre, fazendo a resistência para garantir os recursos devidos para a educação, consolidando a promoção do Fundeb. Foi uma vitória da educação, foi uma vitória do povo brasileiro. Obrigado. Muito obrigado, presidente. Bom, passamos da hora de dar início à ordem do dia. Eu vou seguir com os breves comunicados até o presidente Rodrigo Maia chegar para presidir a sessão. Vamos lá, continuando com o deputado Rogério Correia. Presidente, estou sendo ouvido, presidente? Lhe escuto bem. Presidente, primeiro saudar o Congresso Nacional hoje, nossa Câmara dos Deputados e o Senado, pela promulgação da PEC. É claro, do PEC do Fundeb. É o assunto evidente que eu trago aqui hoje com muita alegria.
uma vitória estratégica, uma vitória maior, maiúscula, porque significa a vitória da educação pública brasileira. Eu fui membro da comissão especial que analisou a PEC 15 aqui na Câmara dos Deputados. Não poderia deixar de saudar a professora Dorinha, que foi nossa relatora. Quero fazer também uma saudação especial ao senador relator Flávio Ar, fazer também uma saudação especial à Rosa Neide, nossa grande companheira do Partido dos Trabalhadores, que foi da mesa diretora desta PEC, junto com Valdenor, que articula o núcleo do Partido dos Trabalhadores. Quero também, presidente, falar os meus parabéns especiais a todos e todas que se mobilizaram em torno do Fundeb. Um abraço especial para o Heleno, da minha entidade, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, e da professora Marilda, que representa Minas Gerais também na CNTE. Um destaque também para a nossa governadora Fátima Bezerra, que como senadora já articulava o Fundeb e, posteriormente, como governadora, teve um papel fundamental para que os governadores assinassem o manifesto de apoio ao Fundeb quando ele corria riscos, porque o jogo não foi um fácil 7-1, não. O resultado parece que foi folgado, mas havia adversários contra o Fundeb. E a Fátima foi fundamental. Infelizmente, o governador de Minas, o governador Zema, não assinou o manifesto do Fundeb, mas a Fátima articulou os deputados. Aliás, aqui em Minas, quero saudar também o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Agostinho Patrus, e a professora e deputada estadual, presidente da Comissão de Educação, Beatriz Cirqueira, que levaram um manifesto entregue nas mãos do nosso presidente Rodrigo Maia, com 67 dos 77 deputados estaduais. A LMG, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, acabou tendo um papel importante que o governo do Estado não teve. No final das contas, presidente, um Fundeb permanente, um fundo cuja totalidade é para a escola pública, portanto, não tem voucher para a escola privada, para os que estão na ativa e, portanto, também não irá para a pensão e aposentadoria, mas será recurso para a educação. 70% para garantir também o piso nacional do magistério e um aumento de 10% para 23% dos recursos federais. Foi uma vitória, como eu digo, estratégica, porque com ela agora a educação pública consegue sobreviver a ataques ultraliberais e neoliberais que, infelizmente, não reconhecem o papel do Estado. A educação não sobrevive sem recursos. Então, esta luta, que se iniciou na Constituição de 1988, quando eu, professor, fui várias vezes em Brasília defender o conceito da educação pública, gratuita e de qualidade, obtém agora essa vitória estratégica. Parabéns a todos nós, mas principalmente parabéns aos trabalhadores da educação e à juventude brasileira por essa vitória. Viva o Fundeb! Obrigado, deputado. Agora eu convido o deputado Camilo Capiberibe. Muito obrigado, senhor presidente. Quero saudar todos que acompanham essa sessão pela TV Câmara ou pela internet e me associar com todos os parlamentares que têm vindo à tribuna para festejar a promulgação da PEC que instituiu o novo Fundeb, dessa vez permanente. Não teremos mais a situação que vivemos esse ano, que infelizmente um governo federal, o presidente da República e o ministro da Educação que não aproveitaram essa oportunidade para construir um projeto de Brasil do futuro, utilizando como instrumento de estruturação a educação pública de qualidade. Então, coube ao parlamento, e o parlamento não se furtou a assumir esse protagonismo. Foram vários parlamentares que deram a sua contribuição para que nós pudéssemos votar em 2 turnos na Câmara e ontem em 2 turnos no Senado, e pudéssemos ter essa ampliação da participação da União no financiamento, no momento que nós percebemos prefeituras e, às vezes, até governos do Estado com dificuldades de manter a educação, garantir salários, garantir os equipamentos, o material necessário, assim, os planos de formação continuada dos seus
professores, enfim, uma valorização integral, um pensamento integral na educação. Sem ela, nós não temos futuro para o nosso país, para os nossos estados, para os nossos municípios. Então, eu fico muito feliz de estar no parlamento nesse momento e de ver que a política ela constrói coisas positivas. E essa, eu acho que é uma mensagem muito importante ser passada para a população, que nós aqui na Câmara e no Senado pensamos na população, naqueles que nos representaram, que votaram em nós, nos trouxeram para cá, e demos essa resposta eloquente. Para o meu estado em particular, que é o estado do Amapá, não é um estado rico, é um ex-território, nós não tínhamos contribuição da União até então, vamos continuar não tendo no primeiro ano, no segundo, mas teremos em breve. O Amapá vai ter dinheiro novo, contribuição da União, para que nós possamos, então, garantir a valorização, a continuação da valorização dos professores. Eu fui governador e eu me lembro de lema que era você querer dar melhores salários. Mesmo assim, em 4 anos, eu pude conceder 27%, a inflação foi 24%, nós demos 27% aos professores. Pudemos fazer concurso público, sempre público, garantindo a contratação de mais de 2.000 professores qualificados para melhorar a qualidade da educação, implantar um projeto que foi do governador Eduardo Campos, de garantir o professor conectado, um computador, notebook para cada professor da rede pública, que é um projeto marca do PSB de modernização. Então, para mim, que fui governador e vivi as dificuldades do aperto orçamentário, ver que nós estamos aqui ampliando as possibilidades das nossas crianças poderem, eu que fui aluno do Barão do Rio Branco, do GM, do Colégio Amapaense, escolas públicas tradicionais do Amapá, eu fico muito orgulhoso de ter votado a favor, de ter lutado pelo novo Fundeb e de ver que no futuro nós demos um passo importantíssimo para fazer do Brasil um país mais igualitário, mais justo e mais desenvolvido. Parabéns, então, ao Parlamento Brasileiro, ao Congresso Nacional, por ter estado à altura do desafio e repúdio a um governo do presidente Jair Bolsonaro, que virou as costas para a educação e para o futuro desse país. Eu acho que isso fica muito clara a diferença. Pena que o Parlamento não consegue comunicar isso para a sociedade brasileira. Mas, nesse ponto, foi uma grande vitória para o Brasil. Obrigado, deputado. Agora, eu vou convidar para fazer uso da palavra a deputada Lindscy da Mata. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, deputadas, sem dúvida nenhuma, como os demais, eu vou usar este tempo para saudar a educação do nosso país. Saudar essa grande vitória, porque a educação mobilizou o Brasil. E hoje nós podemos assistir, não sem emoção, à promulgação da emenda constitucional 108 no plenário do Senado Federal há pouco tempo atrás. Uma proposta que foi capaz de retirar de 10% para 23% nos próximos 6 anos o percentual da União gasto com educação. Os municípios em regiões mais ricas que foram incluídos por serem pobres, garantindo-se salário para professor e trabalhadores da escola. Retira o fundo das disposições transitórias e o eleva para a condição do texto central permanente da Constituição Federal. Essa, sem dúvida, foi uma vitória da população brasileira. E não tenho dúvida, votamos a legislação mais importante que nós podíamos votar neste ano na Câmara dos Deputados. Foi uma vitória da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, da CNTE, da UBS, da PLB Sindicato na Bahia, de todos os sindicatos regionais em todo o Brasil de educação. Foi uma vitória da deputada Raquel, da deputada Dorinha, relatora, do senador Flávio Arnes, do deputado João Carlos Bacelar, presidente da subcomissão, do deputado Rodrigo Maia, do senador Davi Alcolumbre, mas de todos nós, de cada um de nós e de todos nós. Porque nós aqui representamos a mobilização dos educadores brasileiros, dos pais de alunos, dos alunos, da sociedade brasileira, que em peso se mobilizou para dizer que nós íamos vencer, e vencemos com a educação pública em nosso país. Vencemos com o Fundeb. Este é um dia importante para comemorarmos. Poucos dias tivemos para comemorar neste país, em que morreu já mais de 115 mil brasileiros e brasileiras.
poucos dias nós temos razão para comemorar. Mas hoje é um dia de comemoração, porque nós estamos comemorando o futuro das crianças, dos adolescentes, dos jovens do nosso país. Nós estamos assegurando que a prioridade para a educação básica para as crianças e novas gerações de brasileiros e brasileiras. Portanto, senhor presidente, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal estão de parabéns, porque está vitorioso o povo brasileiro. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada. Apenas comunicando, alguns parlamentares mandaram mensagem para mim, questionando por que não está passando na TV Câmara essa sessão. É por conta que a sessão do Congresso, que está ocorrendo agora, né, inclusive do assunto que todos os parlamentares aqui estão se manifestando, teve prioridade na transmissão, sendo transmitida pela TV Câmara e TV Senado, tendo visto que é a sessão do Congresso. Todavia, as falas de todos os parlamentares estão sendo salvas, está disponível no link também da internet e todos vocês podem ter acesso. Correto? A mesa confirma. Seguimos. Para fazer uso agora da palavra, convido a deputada Maria do Rosário. Senhor presidente, senhores deputados e senhoras deputadas, eu também quero me pronunciar comemorando a decisão que foi tomada pela Câmara, pelo Senado, pelo Congresso Nacional e a promulgação da Emenda Constitucional 108 de 2020. É o novo Fundeb, um sonho, porque amplia recursos, a participação da União no próprio fundo, em apoio aos estados e municípios, porque garante a valorização dos trabalhadores e trabalhadoras em educação, crianças e adolescentes do Brasil. Ouvir um presidente da República dizer que tem saudade do tempo em que menores trabalhavam. Pois é preciso dizer que não existe mais menores na legislação brasileira. E se a licenciosidade no uso das palavras é um direito que o cidadão tem, a cidadã, quem foi por 30 anos parlamentar e é presidente da República deve saber que a legislação que falava menor foi superada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, um estatuto protetivo porque ninguém é menor. Principalmente crianças e adolescentes não são menores. O trabalho infantil ainda coloca sob responsabilidade da própria criança sustentar a sua casa e ela própria cerca de 2 milhões de brasileiros infantis no Brasil, que não têm direito à infância. Para vocês terem ideia, o Ministério Público do Trabalho indica que entre 2007 e 2019, 279 acidentes fatais, morte de crianças, aconteceram porque estavam trabalhando. Não, trabalho infantil não tem nada a ver com aprendizado. O Brasil tem leis sobre aprendiz. O Brasil sabe que pai e mãe ensinam a fazer as coisas da casa e tal, mas não é isso. Trabalho infantil é para sustentar. E quem tem que sustentar a casa é pai e mãe, que tem que ter emprego. E este governo que não gera emprego para os adultos, quer as crianças trabalhando. Mas no contraponto a isso, há um Congresso Nacional que diz, olha, o Fundeb está aqui. O Fundeb está para que essas crianças não estejam na exploração do trabalho infantil ou na exploração sexual, para que não engravidem meninas, estejam na escola, de preferência em tempo integral, estejam cuidadas, porque essa é a responsabilidade do Estado. E ainda que esse presidente da República não saiba e não exerça, nós estamos aqui como parlamentares para lembrar o Brasil que criança é prioridade absoluta e que é ético que nós cuidemos delas como adultos, como autoridades, como brasileiros e brasileiras. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada. Agora convido o deputado Jorge Sola. Obrigado, amigo, mais uma vez na presidência, para a nossa satisfação conduzindo esse debate. E num momento importante, tenho que começar comemorando, como falaram anteriormente, são infelizmente raros os momentos e as razões para comemoração num país que está sendo destruído a passos largos, nos direitos, nas políticas, no seu patrimônio. Mas hoje temos a comemorar, sim, com a aprovação do novo Fundeb, contra a vontade do presidente Bolsonaro, contra a vontade do governo federal, contra a movimentação
que fizeram da economia, da educação. A população brasileira ganhou a queda de braço e o novo Fundeb foi aprovado. Temos, sim, razão para comemorar, porque uma política pública é essencial. Ampliar os investimentos na educação é criar alguma oportunidade de futuro num cenário tão trágico como esse que o Brasil está passando. Mas, presidente, eu tenho que, infelizmente, já falei ontem, tenho que repetir aqui, a nossa indignação em relação à prisão de um profissional de saúde competente, comprometido, honesto, sério, com mais de 30 anos de dedicação de serviços ao Sistema Único de Saúde. Nosso colega Eduardo Age continua preso, repito, de forma arbitrária e ilegal. Nós estamos vivendo, presidente, um momento onde pessoas que não têm nenhum comprometimento, que têm uma carreira ilibada, são alvos do Estado policialesco, de prisões estapafúrdias. Ontem à noite abriram o sigilo e sabe qual é a acusação contra ele, presidente? É que ele deu o parecer técnico dizendo que a Secretaria de Saúde do DF precisava comprar testes para o coronavírus, para identificar as pessoas que estavam infectadas. E no parecer dele dizia, os testes têm que ter registro na Anvisa e tem que ter o aval do Laboratório Central do Distrito Federal. Esse parecer técnico levou à prisão do doutor Eduardo Age. Vocês querem afastar os honestos da gestão pública para só deixar os bandidos, aqueles que roubam salários de assessores como a família Bolsonaro, aqueles que ludibriam a população, que tiram de onde pode para acumular patrimônio. Não encontraram dinheiro com o professor doutor Eduardo Age, não encontraram nenhum indício de que ele tenha tido qualquer ganho. Estamos fazendo a vaquinha para pagar o advogado. Já temos assinatura de notas de apoio da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, do SEBS, do Instituto de Saúde Coletiva da UFBA, da Fundação Oswaldo Cruz, da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, atestando a trajetória ilibada do profissional. É um absurdo o que está acontecendo nesse país. Qualquer um pode ser preso no serviço público por cumprir a sua responsabilidade. Por isso, mais uma vez, manifesto aqui a nossa indignação e peço, presidente, o apoio para que tire da prisão o inocente. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Agora eu convido o deputado Eduardo Bismarck. Senhor presidente, caros colegas, uma boa tarde a todos. Venho hoje a esta tribuna para, em primeiro lugar, agradecer a meus colegas, companheiros da bancada cearense, pela indicação como coordenador da bancada do Ceará. Indicação essa muito recente, em função do afastamento temporário do nosso colega deputado Domingos Neto, a quem eu parabenizo pelo trabalho realizado até então, mas agradecer a confiança quase que unânime dos nossos colegas deputados federais e unânime no Senado Federal. Dizer também, e quero comemorar aqui ao lado dos meus amigos, colegas parlamentares, novos parlamentares, a votação do Fundeb, que foi uma luta muito grande, principalmente aí na Câmara, quando nós não deixamos que esse projeto fosse fatiado. O Fundeb permanente é uma vitória desta casa, mas também do Pacto Federativo, pois não vejo nenhuma outra pauta mais importante para o Pacto Federativo no campo da educação que não o Fundeb. O Fundeb é o pilar que representa a educação no Pacto Federativo. Nessa esteira de educação, que é uma das pautas prioritárias do meu mandato, como o Pacto Federativo gostaria de também dizer aos meus colegas que apresentei o projeto de lei 3817 de 2020, que pretende instituir um piso nacional para os secretários escolares. Secretários escolares é um curso basicamente de nível técnico que ele faz quase que todos os serviços extra sala de aula para professores, diretores, e é uma profissão nem sempre valorizada, instituindo aí, portanto, um piso de R$ 1.700
R$ 1.731, nacional, para essa categoria tão importante. Queria pedir ainda, senhor presidente, que fosse pautado um projeto muito importante também na minha autoria, que é o 2273, em coautoria com o deputado Léo Moraes, que aumenta em 1/3 as penas para quem comete crimes contra o auxílio emergencial. Não só esse auxílio, mas como outros futuros. Tanto contra quem comete, contra quem recebe, contra quem frauda o cadastro para receber, porque esse dinheiro é muito importante para a nação. E a gente vê 42 bilhões ontem noticiados em fraudes, e possíveis fraudes, e esse Congresso não tomou nenhuma atitude com relação a isso. Então, meu muito obrigado, e quero também pedir que seja pautado o projeto 1328, que trata dos consignados, dos aposentados e pensionistas, que seja suspenso durante o período da pandemia. Muito obrigado. Viva! Obrigado, deputado. Uma boa colocação, né? A prorrogação dos contratos consignados, já deveríamos ter tratado esse assunto no plenário. Bem colocado, deputado. Agora eu convido meu amigo, o deputado Coronel Tadeu. Boa tarde, presidente Luiz Miranda. Boa tarde a todos os nossos colegas parlamentares. Eu queria fazer o uso das breves comunicações para destacar uma notícia negativa sobre o número de mortes por Covid a cada 100 mil habitantes que só sobe no nosso país. Essa notícia é muito ruim, porque se os números absolutos já não são agradáveis, nós temos hoje mais de 110 mil óbitos pelo país, essa proporcionalidade ela é mais grave ainda, inclusive superando até o próprio Estados Unidos, que tem os maiores números absolutos do mundo. O porquê que isso está acontecendo? Porque, infelizmente, nós temos ainda governadores e prefeitos irresponsáveis. Governadores e prefeitos irresponsáveis que não conseguem, depois de tantos meses travando essa batalha, colocar medidas que realmente vão proteger o povo da contaminação. E aqui em São Paulo é um exemplo muito clássico. A maior metrópole do Brasil, a cidade de São Paulo, continua com seus ônibus absolutamente lotados. O prefeito daqui e o próprio governador do estado de São Paulo, que deveria estar tomando atitudes para colocar o maior número de ônibus à disposição da população, não fez até o presente momento. As pessoas estão indo trabalhar. O brasileiro, o paulista e o paulistano precisa trabalhar. Ele tem que ganhar o seu dinheiro, não pode ficar em casa. Portanto, a recomendação do fique em casa para ele não serve, mas ele tem que, infelizmente, se utilizar de um transporte público nesse momento extremamente precário. As linhas ficam superlotadas, principalmente nos horários de rush, das 5 da manhã até as 8 horas, e depois no período da tarde, das 17 horas até as 20. Isso é uma verdadeira irresponsabilidade e uma coisa tão simples de se fazer. Os metrôs e os trens também não são diferentes. Essa população, que a cada dia que passa está sendo mais infectada, está fazendo até com que o vírus se prolifere para o interior do estado e também para outros estados. Eu queria lembrar a todos vocês que adoram fazer críticas ao governo Bolsonaro, que em março desse ano, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o governo federal não é autoridade para intervir em estados e municípios. Portanto, a responsabilidade deve recair em cima de governadores e prefeitos que estão fazendo uma má gestão. Aliás, eu nem diria má gestão, eu diria é uma politização desse vírus, porque medidas eles podem tomar, não estão tomando, porque para eles esses números altos, infelizmente, interessam, e interessam muito mesmo. Mas o povo já está mais do que alertado para essas consequências, e algumas pesquisas até de opinião pública estão mostrando claramente isso. O governo Bolsonaro
vem tratando com extrema responsabilidade essa pandemia, com bastante critério, fazendo o possível. E, graças a Deus, com o apoio do parlamento, onde nós aprovamos inúmeras medidas. Eu lembro uma delas, os 60 bilhões que nós distribuímos a estados e municípios para não perderem a arrecadação. O governo federal vem fazendo a parte dele. Deputado. A Câmara dos Deputados e o Senado também fazendo a sua parte, ainda bem. Mas nós nos deparamos com a irresponsabilidade de mais ou menos 7 governadores que ainda detêm 80% desses números. Um abraço, presidente, e um abraço a todos. Obrigado, meu amigo. Agora eu convido o deputado Paulo Teixeira. Deputado Paulo Teixeira está ausente, se retornar antes do presidente Rodrigo Maia chegar, nós daremos novamente a palavra. Agora o deputado Joseildo Ramos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria de me pronunciar também com muita alegria, festejando neste momento o novo Fundeb, constitucionalizado. Essa é uma vitória da sociedade brasileira. A mobilização aconteceu, inclusive, porque anteviu a possibilidade do atual presidente deixar o ano de 2021 sem recursos para o Fundeb. Todo mundo acompanhou, para desespero dos pais das nossas crianças, dos nossos adolescentes e dos jovens brasileiros. Nós queremos aqui saudar e felicitar a todas as organizações dos trabalhadores em educação, em especial aqueles que fazem a educação infantil até o ensino básico como um todo. Nós estamos de parabéns. E eu quero dizer a todos que nos ouvem, de uma maneira muito clara e inequívoca, de que sinto um orgulho muito grande de pertencer ao Congresso Nacional nesse momento da minha história de vida. Estou falando isso porque nós estamos assistindo, entre 2019 e 2020, 22,2 bilhões de reais foram retirados do SUS. E, obviamente, o SUS que está segurando ainda o tratamento público, gratuito, daqueles que não têm como pagar a saúde privada. Observem os senhores que verdadeiramente é uma hipocrisia quando a gente ouve que o governo federal, que esse presidente que nega a pandemia, ele não se coloca à disposição de liderar esse processo, de organizar, de fazer compras centralizadas, de modo a baratear as despesas do combate à pandemia. Esvaziou o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública. Pasmem vocês, retirou 2 ministros, 2 médicos e coloca um general de plantão só porque é subserviente e não conhece de saúde, para poder ajudar e criar sinergia no negacionismo que está a todo tempo aterrorizando as expectativas dos brasileiros. Por isso, hoje é um dia, senhor presidente, de muita felicidade para festejar o novo Fundeb e de forma objetiva, constitucionalizado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Agora eu convido o deputado Valmir Assunção. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, também quero, nesse momento, parabenizar, saudá-los, todos e todas que ajudaram na construção do novo Fundeb. Porque o novo Fundeb é uma conquista do povo brasileiro para fortalecer a educação, os profissionais da educação
valorizar a educação brasileira. Nós temos que ressaltar cada vez mais essa iniciativa, porque, senhor presidente, se fosse pela vontade de Bolsonaro, que é o presidente do Brasil, não teria recurso para a educação através do Fundeb no ano que vem. E é uma demonstração nítida que ele ia fazer isso, porque a primeira atitude que esse governo Bolsonaro tomou foi cortar os recursos das universidades federais nesse Brasil, e que as universidades federais se levantaram e teve grandes mobilizações no início do governo para poder restabelecer os recursos das universidades. E se não bastasse isso, agora esse governo toma a decisão que o próximo orçamento vai diminuir o orçamento na educação brasileira e na saúde brasileira. Do mesmo jeito que nós, deputados federais e senadores, se levantamos contra o governo Bolsonaro em defesa do Fundeb, em defesa de colocar o Fundeb na Constituição, dessa mesma forma, nós temos que se levantar contra esse governo e não permitir que corte recursos nem da educação e nem da saúde. Pelo contrário, nós temos que aumentar o investimento na educação e na saúde. Na educação, porque nós sabemos que é um mecanismo de diminuir a desigualdade social que existe no Brasil. É um mecanismo de criar oportunidade para o nosso povo. E na saúde, todos nós estamos vendo a necessidade de cada vez mais ter um SUS para acompanhar, para atender a população brasileira do mesmo jeito que está atendendo nessa pandemia. Ou seja, nós temos que equipar cada vez mais os instrumentos que vai servir à população brasileira. E a educação e a saúde são instrumentos fundamentais para o nosso povo. E nós, enquanto deputados federais, não podemos furtar à vontade e à necessidade do povo brasileiro. Por isso, senhor presidente, quero parabenizar todos e todas que ajudaram na mobilização, que participaram dessa mobilização pelo novo Fundeb. E no dia de hoje é um dia de comemorarmos, mas ao mesmo tempo estar atento para lutarmos cada vez mais a favor de uma educação pública, gratuita, de qualidade e universal para o nosso povo, ao mesmo tempo de uma saúde pública de qualidade para a nossa gente. Estamos juntos nessa caminhada, defendendo o povo, defendendo os trabalhadores, defendendo a vida daqueles e daquelas que mais precisam do apoio desse parlamento, e nós estamos juntos. Obrigado, deputado. Agora eu convido o deputado Marcon para fazer uso da palavra. Aí. Deputado Marcon ausente, então prossigo aqui convidando o deputado João Daniel. Presidente, senhor presidente, senhores deputados, é com muito prazer que hoje nós acompanhamos esta promulgação pela sessão do Congresso Nacional do Fundeb. Quero dizer da nossa felicidade. Foi uma conquista do povo brasileiro, em especial de todo o movimento estudantil brasileiro, dos educadores e educadoras desse país, que se mobilizaram, que cobraram e que trabalharam para que esta emenda constitucional estivesse hoje sendo promulgada como uma grande conquista. E também dar os nossos parabéns a todos os parlamentares do Senado e da Câmara que tiveram a coragem, porque esse projeto representa a possibilidade de cada jovem brasileiro poder estar na escola pública e ter uma escola pública de qualidade, com professores e com professoras que tenham salários dignos, que seja respeitado o piso salarial. E eu quero aproveitar para homenagear a minha primeira professora, uma grande querida companheira que nos representa com tanta dignidade,
que foi minha professora do meu antigo primário, Catarina Segato, lá de Jupiá, Santa Catarina. E quero homenagear todos os educadores e educadoras do Brasil, em nome da grande professora, ex-deputada estadual de Sergipe, 4 mandatos, guerreira de luta, a ex-deputada Ana Lúcia, professora Ana Lúcia, que hoje é vice-presidenta do Partido dos Trabalhadores, junto com nós em Sergipe, que sempre fez a defesa da educação pública, educação de qualidade. Por isso eu quero parabenizar. Também quero parabenizar todos os parlamentares que construíram, em nome de todos os parlamentares de Pedro que sai, em nome de todas as parlamentares mulheres, a nossa querida Rosa Neide, enfim, a todos que se mobilizaram. É uma conquista do Brasil, é uma conquista do povo brasileiro, é uma conquista que o Congresso Nacional honra este compromisso de defender a vida, de defender os serviços públicos e de defender uma educação de qualidade. Por isso, hoje, nós estamos felizes. E eu não tenho dúvida, como foi no PL 735, agora da agricultura familiar, vetado pelo presidente Bolsonaro, se dependesse do presidente Bolsonaro, ele não sancionaria. Mas nós tivemos a coragem, a firmeza de um grande debate no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, e esta PEC ser promulgada pelo Congresso Nacional. Por isso, quero parabenizar todos os educadores, educadoras do Brasil, todos os estudantes do Brasil e o povo brasileiro. E dizer que o nosso mandato, que a nossa bancada federal do PT, que é a oposição na Câmara, não abrirá mão de defender sempre o direito à educação pública, de defender as políticas públicas, de defender um Estado que respeite e que tenha todas as condições para o povo brasileiro. E a nossa luta, senhor presidente, deve ser para revogar a emenda 95. Esta que foi votada durante o golpe, esta que proíbe os investimentos na área da educação, saúde, infraestrutura. Por isso, esta é a luta nossa e de todos os movimentos. Parabéns a todos que lutaram pelo Fundeb. Muito obrigado e que seja divulgado para a Voz do Brasil e demais meios. Cato sua solicitação, deputado. Agora convido o deputado Daniel Almeida. Aliás, perdão, está na sala não, né? Ok. Deputado Fábio Trade. Amigo querido. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu venho hoje, 26 de agosto de 2020, celebrar com todos os queridos colegas legisladores e legisladoras do Brasil o aniversário da cidade de Campo Grande, capital do estado de Mato Grosso do Sul. Começo destacando a sua pujança, a sua vocação progressista, a sua natureza acolhedora. É uma cidade que cresce e já tangencia a natureza de metrópole, mas consegue guardar um charme de cidade do interior. Uma cidade de extrema natureza plural. Aqui vivem juntos japoneses, espanhóis, descendentes de japoneses, descendentes de espanhóis, descendentes de portugueses, árabes, paraguaios, italianos, e todos juntos celebram a unidade plural de Campo Grande. Uma cidade belíssima. Não há cidade cujo centro comercial seja tão repleto de verde, de árvores
que, na realidade, mostram a beleza da nossa capital, conhecida como Cidade Morena. O primeiro prefeito de Campo Grande foi Francisco Mestre, em 1899. E o atual prefeito é Marquinhos Trade. Eu faço questão aqui de destacar, os queridos colegas parlamentares, a beleza da nossa cidade. É uma cidade que tem algumas particularidades muito interessantes. O centro político-administrativo do estado de Mato Grosso do Sul fica numa região denominada Parque dos Poderes. Ali convivem com os servidores públicos, em meio às repartições públicas, animais silvestres, coatis, capivaras. E você olha para o céu azul poético de Campo Grande e você observa araras, tucanos, voando com plácida majestade. Aliás, falando em poesia, Campo Grande é a cidade que inspirou o poeta Manuel de Barros. É a cidade que inspirou grandes canções de Almir Sater. Não é? É a cidade de Araci Balabanian, é a cidade de Jânio Quadros, é a cidade de Glauci Rocha, é a cidade daqueles que amam o Brasil. Por isso, senhor presidente Luiz Miranda, eu quero, neste momento, dizer a todo o povo brasileiro que eu, Fábio Trade, tenho orgulho de ser campograndense. Cidade onde estão sepultados meus ascendentes, cidade que me viu nascer e que tem, na sua projeção, a vocação de vanguarda para o desenvolvimento. Muito obrigado. Obrigado, amigo Fábio Trade. Agora convido o deputado Merlong Solano. Senhor presidente Luiz Miranda, senhoras e senhores deputados, quero manifestar minha grande alegria de estar no Parlamento Brasileiro no momento em que ele promulga o FUNDEB. O Congresso foi protagonista, teve coragem de enfrentar a omissão do governo federal, que através do MEC passou 1 ano e meio sem se manifestar sobre o assunto. E agora temos o FUNDEB na Constituição, temos mais recursos, desde o ensino infantil até o ensino médio, temos mais recursos para os profissionais da educação. Mas é importante lembrar, senhor presidente, que isso é resultado de uma grande caminhada. O Brasil é um país tão injusto que levou quase 500 anos para chegar ao FUNDEF, o Fundo de Valorização do Ensino Fundamental. Isso em 1996. Antes disso, não havia vaga nas escolas de ensino fundamental para as nossas crianças, senhor presidente. Eu mesmo tive que fazer o exame de admissão ao ginásio para poder concluir o atual ensino fundamental. Essa caminhada se acelerou a partir de 2003, 2004, em 96, 97, em 2006, 2007, o presidente Lula já concebeu o FUNDEB com a participação de diversos segmentos da sociedade, sancionou esta emenda constitucional e o FUNDEB passou a contemplar a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio. Esses avanços permitiram a escola de tempo integral, um resultado que tem dado sinais muito positivos em termos de melhoria do aprendizado dos nossos estudantes. Mais à frente, a presidente Dilma consagrou o Plano Nacional de Educação, a ampliação das metas, a coragem de colocar a perspectiva de chegar à aplicação de 10% do PIB do Brasil na área da educação, a indicação das fontes de recursos, do petróleo, do gás, tudo isso compromisso, tudo isso resultado de uma visão de quem tem compromisso com a educação, de quem vê que a educação é investimento. Um pouco mais atrás, a ampliação do orçamento da educação já havia possibilitado, através do FUNDEB, a conquista do piso nacional do magistério, resolvendo um problema histórico daqueles professores e professoras, sobretudo nas cidades do interior, que ganhavam, às vezes, menos que o salário mínimo. Então, nós marchamos à frente e agora o FUNDEB está na Constituição. Aos poucos a gente percebe, senhor presidente, que a educação vai deixando de ser política de governo e se tornando aquilo que tem que ser, uma política de Estado, uma política do conjunto da sociedade brasileira. E é importante que percebamos
que há ainda muito a ser feito. Muitos desafios restam por enfrentarmos. Nós precisamos ampliar a jornada na escola. 4 horas e meia na escola é muito pouco para as nossas crianças e adolescentes. Temos que colocar recursos para chegar na escola de tempo integral, 9 horas na escola. Temos que colocar mais tecnologia na escola para que ela seja mais atrativa, mais atividades esportivas, mais atividades culturais, mais investimento em infraestrutura para que a escola seja um lugar bonito, confortável. A criança que vai passar o dia inteiro na escola não pode ficar num lugar feio, num lugar acanhado. Então, senhor presidente, é uma grande caminhada, mais investimento na valorização permanente dos profissionais da educação e na sua qualificação, assim como na implantação de uma política de resultados. O Brasil quer investir em educação, o Brasil precisa de mais compromisso dos profissionais da educação, de mais envolvimento das famílias com a educação. É essa caminhada que nós estamos fazendo e, por isso, eu estou muito feliz de estar no Congresso Nacional, na Câmara Federal, no momento em que promulgamos o Fundeb na Constituição brasileira. Muito obrigado, senhor presidente. Peço que esse pronunciamento seja registrado nos órgãos de comunicação desta Casa. Obrigado, deputado. Registrado o seu pedido, deputado. Agora, com a palavra, o deputado Charles Fernandes. O deputado Charles Fernandes está ausente, então convido o deputado Padre João. Senhor presidente, caros colegas, deputados e deputadas, saudação também a todos que acompanham pela TV Câmara ou pelas redes também. Ainda bem, presidente, ainda bem que uma PEC, ela não depende de uma sanção presidencial, e sim a promulgação do presidente do Congresso. Ainda bem, porque se a PEC, a então PEC 26, agora, uma vez promulgada, já a emenda constitucional 108, se dependesse do Bolsonaro, ele teria vetado tudo, que é o inimigo da educação, é o inimigo dos trabalhadores, é o inimigo dos agricultores familiares, o inimigo dos pobres. Por isso que não dá para entender, porque ainda tantos trabalhadores e pobres apoiam um presidente assassino, um presidente corrupto, mesmo aqueles que diziam que não tinham corruptos de estimação. Eles têm uma família inteira corrupta de estimação. Então, é uma vitória da educação, vitória dos mais pobres, vitória de quem acredita no Estado, nas políticas públicas. Hoje, então, a emenda constitucional 108 é uma grande conquista. Por isso que tem razão em todas as falas e nas pessoas que têm compromisso com o Estado brasileiro, com as políticas públicas, com a educação, entendendo que a educação é estruturante, né? Tem enaltecido o trabalho também de tantos colegas, né, na construção, né, desta emenda constitucional. Agora, uma luta continua, como sempre dizia e diz nosso eterno presidente Lula. A luta continua, presidente, porque nós temos que derrubar a emenda constitucional 95. A emenda do teto dos gastos, do teto de investimentos. Sem derrubar esta emenda, a gente não avança mais, nem na educação, nem na saúde, nem na infraestrutura. Nós não avançamos para garantir a dignidade do povo brasileiro. Não avança, porque sem investimentos, o Estado tem que dar exemplo de confiança, de credibilidade e de investimento em todas as áreas. Em todas as áreas. Por isso que, além do Fora Bolsonaro ser uma exigência,
derrubar a emenda constitucional 95 é fundamental para ter investimento na agricultura. Tudo que a gente depende de uma sanção presidencial, olha o que foi a Lei Assis Carvalho, eu encerro, que é o projeto de lei 735, vetou, falta de compromisso com a agricultura e com a agricultura familiar. Então, continuamos a luta para derrubar a emenda constitucional 95 e salve a emenda constitucional 108, que é Fundeb permanente. Fundeb para sempre. Obrigado, deputado. Agora eu convido o general Peternelli. Deputado General Peternelli. Se encontra? Se encontra, presidente Luiz Miranda. É uma satisfação muito grande na data de hoje. Estamos falando de assuntos importantes para o nosso país. No dia de ontem, inclusive, a Comissão Externa do Coronavírus, aqui da Câmara dos Deputados, visitou o Instituto Butantan, em São Paulo. Fomos recepcionados pelo secretário de Saúde, pelos representantes do governo do Estado e também pelo diretor do Instituto. Muito vibrante a reunião, muito positiva essas atividades. Podemos acompanhar como está a evolução da vacina junto com as atividades do Butantan, muito positiva todos esses enfoques. Agradeço também a oportunidade que nós tivemos de verificar junto à Marinha o problema dos radiofármacos. A Marinha brasileira, o Gabinete de Segurança Institucional estão empenhados em que esse monopólio possa ser aberto, que mais laboratórios possam fabricar o radiofármaco. E, para isso, há uma necessidade de uma PEC. E estamos envolvidos, a comissão do coronavírus, através do presidente, deputado Luizinho, em que isso seja obtido. E gostaria de concluir por esse excepcional dia que promulgamos a PEC do Fundeb. Essencial. A educação é fundamental para um país e é responsabilidade de todos nós. O Congresso Nacional, o Executivo, o governo Jair Bolsonaro, o presidente Davi Alcolumbre, o presidente Rodrigo Maia, a deputada Dorinha, o senador Armes, todos estão de parabéns. Unidos, nós vamos lograr aquilo que nós precisamos para o nosso país. E hoje 2 aspectos eu abordei: o combate ao coronavírus e uma educação em excepcional qualidade. Felicidades a todos. Unidos, chegaremos lá. Muito obrigado, deputado Luiz Miranda. Obrigado, deputado General Peternelli, um grande amigo. Nós temos aqui no plenário a honra da presença da deputada professora Dorinha, que hoje conseguiu ter um feito histórico, um marco histórico com o Fundeb. E eu gostaria de pedir licença aos demais oradores para conceder um tempo em plenário para que a Dorinha possa nos prestigiar com suas palavras. A palavra, deputada professora Dorinha. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, é com muita alegria que eu aqui como relatora na Câmara dos Deputados da PEC 1515 e agora da emenda 108, que já foi enviado para publicação, reconhece e torna o Fundeb permanente. O Fundeb, que é a maior fonte de financiamento da educação básica, da creche até o final do ensino médio. O Senado votou hoje o texto aprovado por essa Casa. O Senado, na verdade, votou ontem por unanimidade e hoje foi feita a sessão solene de promulgação. E eu quero só reforçar, o quanto essa Casa, a Câmara dos Deputados, marcou a educação básica com grande responsabilidade. O financiamento permanente na Constituição, um Fundeb mais justo, em que as desigualdades serão combatidas, a união que sempre, no histórico do Fundeb,
não passou de 10% de complementação, se comprometeu a chegar a 23% até 2026, uma presença muito maior do ponto de vista de financiamento, a priorização para a educação infantil, porque hoje a cada 100 crianças nós atendemos 36 e mandamos as outras para casa, não temos vaga e não temos como atender. O Fundeb é aprovado pelo Congresso Nacional, reconhece a importância dos profissionais da educação, das diferentes áreas, e também passa a olhar cada cidade, cada rede, não mais só os estados, que até hoje só 7 estados da região norte, do Nordeste e 2 da região norte. Agora, qualquer município, os municípios mais carentes, mais vulneráveis, serão atendidos. Então, é um reconhecimento e uma escolha que o país faz através da priorização da educação básica. E, acima de tudo, eu vejo como uma oportunidade para que o Brasil possa reconhecer a centralidade, a urgência do investimento permanente no atendimento da educação básica. Eu não poderia encerrar esse dia sem reconhecer a tarefa cumprida, muito bem feita pela Câmara dos Deputados, num debate que envolveu todos os líderes, deputados e deputadas, a determinação do presidente Rodrigo Maia, que foi essencial para a construção do diálogo e, acima de tudo, assumir a educação básica como prioridade. Um Fundeb mais justo, equitativo, com um sinal para a melhoria da aprendizagem, porque parte do esforço de cada rede será reconhecida também nesse novo Fundeb. Da mesma forma, a determinação para que estados e municípios juntos possam colaborar e construir um sistema de educação. Então, o Congresso Nacional promulgou hoje a emenda que garante o Fundeb permanente. E esse é um ganho de todos nós, parlamentares, os consultores das duas casas que trabalharam de maneira dedicada e qualificada para que tivesse um texto que não sofreu nenhuma modificação no Senado. E agora nós temos um Fundeb permanente e um reconhecimento da importância da educação pública. Muito obrigada à Câmara, ao Senado e o Brasil, e a vitória, quem ganha é a educação. Obrigado, deputada professora Dorinha, que foi extremamente habilidosa, compondo com a bancada feminina, compondo com todos os defensores da educação e tendo apoio de seus pares. Fez um texto excepcional. Uma pena não ter sido aprovado na Câmara por unanimidade, mas o Senado nos deu essa honra, aprovando o seu relatório por unanimidade, e hoje promulga definitivamente. Agora o Fundeb, ele está na Constituição e não tem mais volta. Parabéns a todos os envolvidos, todos os deputados, todos os senadores. Vamos seguir agora. Obrigado pela compreensão, os parlamentares estão aguardando sua vez. Para continuar, o deputado professor Israel Batista, um outro defensor da educação aqui do Distrito Federal. Não está presente. Então, vamos passar para a deputada doutora Soraya Manato. Obrigada, meu presidente, Luiz Miranda. É um prazer falar com o senhor. Obrigado por você me conceder a palavra. Presidente, hoje nós tivemos uma reunião importante, eu juntamente com a bancada feminina, com o nosso ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. Achamos muito interessante, né, essa reunião, porque ele abriu seu coração das necessidades, da preocupação dele de motivar os jovens e as mulheres para ingressarem nas áreas de ciência e tecnologia, né? É uma área que muitas mulheres se sentem desprestigiadas ou se sentem incapazes. E ele quer que isso daí caia por terra, que elas se sintam estimuladas. E ele quer que nós, da bancada feminina, façamos um trabalho conjunto com o Ministério da Ciência e Tecnologia para que nós possamos realmente fazer com que as mulheres brasileiras invistam nesse outro lado, nessa outra profissão. E outra coisa, o ministro Marcos Pontes também nos passou, né, todo o trabalho, todas as pesquisas que eles estão fazendo, o seu ministério.
em relação ao combate ao coronavírus, né? E ele nos falou também do teste rápido, que é feito através da saliva. Esse teste sai em 2 minutos, é um teste muito preciso, e ele chamou a atenção da importância desse teste, que já está na fase finalzinha de conclusão, para que ele possa ser empregado, por exemplo, no retorno às aulas, né? Dessa turminha aí, das crianças, dos adolescentes, de todo o Brasil, para o retorno mais seguro às aulas. Em relação à nossa visita que a Comissão Externa do Coronavírus fez ontem ao Instituto Butantan, foi fantástico. Eu, como médica, sempre, né, tive acesso a todos os feitos do Instituto, mas nunca eu tinha visitado, visto ao vivo e a cores, todo o trabalho científico de pesquisa, né, todos os equipamentos de última geração que esse instituto possui. Então, ficamos encantados, fomos no laboratório que produz as vacinas da influenza, eles têm capacidade de produzir 1 milhão de doses de vacina de influenza por dia, né? E, desculpe, toda a pesquisa que eles estão fazendo também, junto com o laboratório, em parceria com a China, para produzir a vacina do coronavírus, né? Então, nós ficamos realmente encantados com todo o trabalho e temos certeza que em breve, o Brasil vai estar produzindo a nossa própria vacina, né, com cepas mais fidedignas, de acordo com como o vírus está se mostrando para a população brasileira, né? A doença está um pouco diferente em relação, por exemplo, à Itália, porque isso prova que o vírus vai sofrendo mutações. Então, essa vacina vai ser importante, mas também talvez não seja tão eficiente para a população brasileira. Então, é importante que as pesquisas continuem e que futuramente o Brasil produza a nossa vacina mais de acordo com a doença, como está se mostrando no povo brasileiro. Obrigado, outra doutora. coisa que o próprio general Peternelli falou sobre os radiofármacos. Importante nós aqui do Congresso votarmos nessa PEC, que é 17, ela é de 2020, gente, mas os radiofármacos são importantes para esses aparelhos de ressonância magnética, tomografia computadorizada, no tratamento de doenças, muito importante para a população brasileira. Então, eles nos falaram que a população do SUS tem quase que 6 vezes menos chance de se tratar ou fazer esse tipo de exames do que os pacientes que têm convênio ou pacientes particulares. Então, com essa tecnologia, se o Brasil conseguir ser autossuficiente, nós vamos economizar em insumos mais de 35 bilhões por ano. Então, é isso aí. Muito obrigada e boa tarde a todos. Obrigado, doutora. Para fazer uso da palavra agora, eu convido o deputado Ivan Valente. Na sequência, o deputado Bibo Nunes. E aí vou retornar do deputado Charles, que me ligou aqui dizendo que já corrigiu o problema de comunicação quando foi chamado. Charles Fernandes. Ivan Valente, com a palavra, deputado. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu queria saudar o Congresso Nacional, queria saudar os parlamentares da Câmara, do Senado, pela vitória que nós obtivemos aí hoje, né, que é a promulgação da PEC 108, a emenda constitucional 108 agora, que era a PEC 1515 na Câmara dos Deputados. E eu quero dizer, como proponente, encabeçador do primeiro Plano Nacional de Educação, senhor presidente, que nesse momento nós demos um salto pequeno ainda, é verdade, mas fundamental. Nós propusemos lá 10% do PIB para a educação no primeiro PNE. Nós já estamos no segundo PNE e ainda nós gastamos apenas 6% do PIB com a educação, né? E a educação pública, e é o que interessa para tirar esse atraso educacional. Mas é importante que todos saibam
que há municípios que gastam R$2.000 aluno ano e outros têm R$20.000 aluno ano para gastar. Em segundo lugar, nós estamos na casa de 3.000 e pouco, na média, R$3.700 aluno ano. E isso pode melhorar para mais de R$5.000 aluno ano. Isso é importante. 2.740 municípios podem ser, nesse momento, agraciados com mais verbas federais, que sairá de apenas 10% do PIB, de 10% da contribuição da União para até 23% lá em 2026 ainda, mas significa uma melhoria importante. E isso foi devido a uma grande mobilização da sociedade civil, dos educadores e educadoras brasileiras, dos estudantes brasileiros, dos municípios, da Undime, do Concede, e nós conseguimos quase unanimidade. Apenas 7 pessoas votaram contra na Câmara dos Deputados, 499 a favor. E agora, no Senado, apenas uma abstenção, né? E, por unanimidade, foi aprovado o Fundo de Educação Básica, o Fundeb, nessas coisas, um novo Fundeb. O que é importante e fundamental nele? É que ele está constitucionalizado, ele vira permanente e ele tem o custo aluno qualidade também, que vai garantir insumos, né, que significam, na prática, laboratórios, bibliotecas, internet banda larga e também 70% no mínimo de gasto com os educadores brasileiros. Então, logicamente, nós saudamos isso porque nós andamos devagar aqui. O Japão chegou a gastar 17% do PIB em educação, mas há saltos que são dados no primeiro PNE, no segundo, no piso salarial, no Fundeb e agora no novo Fundeb. Então, isso foi uma unanimidade do Congresso Nacional. Inclusive, a marca que saiu da transmissão pela TV Senado hoje é de que o Ministério da Educação se ausentou da reunião e está hoje dando um grande salto e está sendo saudado por todos os brasileiros. A educação brasileira precisa de muito mais verbas para a educação. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Agora com a palavra a deputada Adriana Ventura. Obrigada, senhor presidente. Caros colegas, eu estou aqui para pedir a atenção de todos e que vocês realmente me ajudem a votar e aprovar o projeto de lei 1485. A urgência desse projeto foi aprovada no início de junho. Ele foi protocolado logo que o estado de calamidade pública foi decretado. E por que é muito importante aprovar esse projeto? Porque bilhões e bilhões de reais foram despejados nos estados e nos municípios nesses últimos meses. E o que a gente mais ouve são escândalos, denúncias e outras coisas mais. Então, essa casa precisa tomar uma atitude, não somente para liberar recurso, mas para fiscalizar e condenar quem está desviando esses recursos. E uma outra coisa muito importante é que nós temos visto, só na plataforma Fala BR, da CGU, nós temos mais de 12.000 denúncias. E 31 casos que estão sendo apurados e investigados, só 31 casos já são 2 bilhões e 200 milhões de reais. É muito dinheiro. Este projeto, daqui a pouco acaba a pandemia, nada foi feito e a gente não pode fazer mais nada porque só vai valer a partir da sanção. Então, essa casa tem que tomar uma atitude e aprová-lo. Ele está entrando em pauta sistematicamente há muitas semanas. E eu quero pedir encarecidamente para todos os líderes presentes, para todos os parlamentares presentes, que assumam o papel de fiscalização, que é o nosso papel, de defesa do dinheiro público, que é o nosso papel, e de defesa do bem do cidadão e da população, e que me ajudem realmente a aprovar esse projeto. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada. Agora eu convido... Pois não, líder.
o deputado Bibo Nunes assume a tribuna, só para dizer que, em nome do PSC, pela liderança do PSC, a deputada Adriana tem nosso apoio com relação a esse projeto. Obrigado, deputado. Líder. Agora com a palavra o deputado Bibo Nunes. Grato, digníssimo presidente Luiz Miranda, nobres colegas, satisfação estar nesta tribuna. Estou hoje aqui para falar de inúmeros telefonemas, e-mails, posts que eu recebo, me cobrando o que o Congresso Nacional, principalmente a Câmara Nacional, vai fazer com relação à nossa colega Flor de Lis, que todos sabem, mandou matar o seu marido. O Brasil inteiro está cobrando, e nós temos que dar uma resposta urgente. Ministério Público, mande seu pedido para o presidente da Câmara, que nós, deputados, estaremos votando quanto antes a liberação para que condene Flor de Lis. Não tem essa de imunidade parlamentar para criminoso. Imunidade parlamentar para criminoso, jamais. A imunidade parlamentar que eu defendo sempre é que o deputado deva falar o que quiser. Imunidade na sua fala, no seu discurso. Agora, o deputado que cometer um crime deverá ser penalizado exemplarmente na 10ª potência, porque quem vem para esta casa tem que ser uma pessoa honrada, digna, patriota e, acima de tudo, que respeite as leis e a Constituição. Estou aqui falando, pena que não está aqui a deputada Flor de Lis, porque eu gosto de falar tete a tete, face to face, ainda mais pelo fato de ser mulher, mas não é por ela ser mulher que vai levar algum privilégio. Ninguém leva privilégio perante a lei. Então faço aqui um apelo à Justiça, ao Ministério Público, que o quanto antes venha com o pedido para a Câmara Federal, que nós, tenho certeza, todos aqui estaremos votando para liberar. Condenem, porque está comprovado o seu crime. E nós, que estamos lutando, nós de Bolsonaro, nós da base de Bolsonaro, que lutamos por um Brasil sério, um Brasil digno, um Brasil honrado, temos que dar o exemplo. Digo aqui a todos, milhares e milhares de eleitores gaúchos e brasileiros que me perguntam, vão fazer o quê? Qual é o exemplo? Bom exemplo é o que mais tem nessa casa hoje. E os maus exemplos serão punidos dignamente, como bons exemplos de punição. Deputada Flor de Lis, se a senhora estiver me ouvindo, por favor, renuncie ao seu mandato. Tenha o mínimo de dignidade. Renuncie ao seu mandato. É o mínimo que a senhora pode fazer. E vocês de todo o Brasil, a Câmara quer justiça. A Câmara não quer imunidade parlamentar para criminoso. Nós queremos lei, honra, justiça e exemplo principal é a Câmara Federal. Muito obrigado, nosso presidente. Obrigado, deputado Bibo Nunes. Agora eu convido para fazer uso da palavra o deputado Zeca Disseu. Perdão, deputado Zeca, aguarda um minutinho, que eu tinha prometido para o deputado Charles Fernandes que eu ia retornar a palavra e, na sequência, eu chamo novamente o senhor. Deputado Charles Fernandes. Tudo bem. Meu nobre presidente, está nos ouvindo? Sim, lhe escuto bem. Muito bem. Meu nobre presidente, deputado Luiz Miranda, eu quero agradecer Vossa Excelência por ter nos concedido esse tempo. E hoje um dia especial para o Brasil, um dia especial para a educação brasileira. Eu tive a oportunidade de ser secretário de Educação no município de Guanambi, tive a oportunidade de ser prefeito e sei da luta da educação brasileira, de diversos órgãos que lutaram tanto para que o Fundeb se tornasse hoje essa realidade.
Nós passamos um dos momentos mais difíceis da história do nosso país. Vivemos esse momento onde todo mundo vive com medo. E a educação, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado deu uma grande resposta ao povo brasileiro. Congresso que muitas vezes somos criticados, somos falados por muitos cantos desse país. Mas uma união através do nosso presidente Rodrigo Maia, presidente Davi Alcolumbre, da professora Dorinha, também do senador Flávio Arne, que fizeram um brilhante trabalho para que chegássemos no dia de ontem no Senado Federal com aprovação por unanimidade também do nosso Fundeb. Fundeb esse que vai trazer uma grande esperança para muitos municípios brasileiros, especialmente, meu nobre presidente Luiz Miranda, para municípios do Nordeste brasileiros. Eu conheço centenas e centenas de municípios que ainda têm escola funcionando embaixo de lona em muitos municípios. É isso que nós queremos daqui para frente. Mais investimento para a nossa educação. Não teremos um outro caminho. Não seremos uma grande nação. Não seremos um grande estado, um grande município, se não investirmos forte na educação. E esses investimentos a partir de 2021, que chegará até 2026, os valores que nós esperamos para melhorarmos a qualidade da educação no nosso país. Portanto, quero aqui agradecer a Vossa Excelência por essa oportunidade, parabenizar o Congresso Nacional por esse momento histórico. Me agradeço também como deputado de primeiro mandato por fazer parte desse momento histórico do dia de hoje, da promulgação da PEC do Fundeb. Muito obrigado a todos. Peço a Vossa Excelência que divulgue nos meios de comunicação e na Voz do Brasil. Obrigado, meu nobre deputado Luiz Miranda. Obrigado, deputado Charles. Acato sua solicitação e damos seguimento agora aos breves comunicados, convidando novamente o deputado Zeca Disseu. Senhor presidente Luiz Miranda, a todos os deputados e deputadas que nos assistem, uma saudação especial a quem está nos vendo pela TV e nos ouvindo pela Rádio Câmara. Trago aqui a pergunta mais repetida dos últimos dias. Presidente Bolsonaro, por que a sua esposa Michele recebeu um cheque de R$89 mil do Queiroz? Bolsonaro segue o mesmo. Não presta contas ao país, vive a polemizar, defende, encobre e impede investigações contra si mesmo e contra a sua família. O Brasil vai caminhando, infelizmente, nós temos que sempre lamentar, para chegar até o final do ano na casa dos 200 mil mortos. Muito triste a realidade do país, mas seguiremos denunciando esses absurdos, cobrando explicações, apontando soluções, caminhos para o Brasil melhorar a vida do seu povo e da sua gente. O Congresso, hoje, nós, deputados, como senadores, estamos dando uma prova que tem espaço, sim, na política para fazer coisa boa, para fazer coisa positiva, que melhore, mude, transforme a vida das pessoas. O novo Fundeb, que foi promulgado, agora a emenda constitucional, representa isso, uma prova real da boa política. A educação básica brasileira, as creches, as escolas, os profissionais da educação, os estudantes vão ter, ano a ano, recursos adicionais. O novo Fundeb traz segurança de investimentos na educação. O novo Fundeb traz preceitos de participação popular, de transparência cada vez maiores. O novo Fundeb corrige injustiças das diferenças de renda, de arrecadação e sociais do nosso país. Que a data de hoje, que essa conquista da Constituição, que esse avanço da educação nos motive a outras lutas, que são bem diferentes das lutas insanas, inconsequentes e irresponsáveis de Bolsonaro.
que o novo Fundeb nos inspire, por exemplo, agora que vai chegar o orçamento, a proposta orçamentária no Congresso Federal, nós defendamos a educação mais uma vez, nós não permitamos de maneira alguma que se reduza recursos do SUS, que se reduza recursos da saúde no momento que o país ainda vai, em janeiro, fevereiro, em 2021, enfrentar uma pandemia. Que bom que a discussão do orçamento, presidente Rodrigo Maia, vai coincidir com a disputa eleitoral, com o momento em que as pessoas vão estar refletindo sobre o seu futuro, vão ter que estar escolhendo candidatos que sejam eleitos e que tenham votos, aqueles que são contra cortes na saúde, cortes na educação, aqueles que defendem aquilo que de fato mexe com a vida da população. Que a eleição seja um marco de consciência política, de uma boa discussão e participação da população na influência do orçamento público que esse Congresso, que essa Câmara aprova a cada ano. Deputado Daniel Almeida, 3 minutos. Senhor presidente, agradecendo Vossa Excelência pelo tempo, para enaltecer, valorizar a decisão que o Congresso Nacional materializou hoje, instituindo o Fundeb. Quero cumprimentar Vossa Excelência, como presidente da Câmara, o senador Davi Alcolumbre, que presidiu o Congresso e presidiu a sessão que promulgou o Fundeb, o novo Fundeb, na data de hoje. É realmente um grande passo que nós estamos dando para cuidar bem da educação, para superar as desigualdades que são tão profundas nesse país. E nós sabemos que sem investir com estabilidade por longo período na educação, não é possível superar as desigualdades. O Fundeb cuida da educação básica. Ele agora será permanente. Não terá aquele sobressalto para, de tempos em tempos, pairar a dúvida sobre a estabilidade no financiamento educacional brasileiro. Nós saímos do patamar de 10% para até 23%, em um período que está definido, que todos nós sabemos que será cumprido. Ainda é pouco, ainda estamos gastando pouco, investindo pouco na educação, mas é um salto bastante expressivo. Nós conseguimos dar segurança sobre os mecanismos de repasse, onde esses recursos serão aplicados, quais são as prioridades, investir de forma clara nos profissionais da área da educação. Então, eu quero aqui enaltecer, valorizar, saudar a todos que se mobilizaram. Os educadores neste país se mobilizaram de norte a sul, os profissionais da educação, especialmente os professores, esses que são efetivamente os grandes responsáveis pela condução da educação no nosso país. Então, eu quero lembrar aqui de Anísio Teixeira, esse grande baiano brasileiro que sempre pensou na educação como um instrumento de transformação, como um instrumento de congregação da comunidade, trazer a escola integral, essa concepção de Anísio Teixeira, que o Fundeb, com o aporte que tem, pode começar a dar materialidade. Que a gente não interrompa esse processo, que o Brasil possa, nessa trajetória, fazer aquilo que é um passivo de todos nós, é uma responsabilidade dos brasileiros, cuidar bem da educação do nosso povo e, assim, superar a desigualdade, de industrializar o nosso país, produzir um país de desenvolvimento. Parabéns aos educadores brasileiros, parabéns ao Congresso Nacional pela decisão que materializou hoje com a promulgação do novo Fundeb. Senhor presidente, Sim, líder. O senhor me permite, antes de começarmos as votações, para que pudéssemos usar agora o horário de liderança, a professora Rosa Neide, que agradecer a votação do Fundeb? Tá bom, pela liderança. Sim, pela liderança, a professora Rosa Neide. Eu vou abrir a sessão e passar a palavra para ela. A Obrigado, lista de presença, presidente. registro e acesso de 381 senhoras deputadas e senhores deputados no Infraleg Parlamentar. Está aberta a sessão deliberativa remota.
sobre a proteção de Deus no nome do povo brasileiro e estamos nossos trabalhos, nos termos do parágrafo único do artigo 5º do ato da mesa 12320, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Passa-se a ordem do dia. Pela liderança do PT, deputada Rosa Neide. Para o microfone. Senhor presidente, demais parlamentares, quero cumprimentar aqui nesse momento, de forma muito especial, em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, o líder Enio Verri, também professor do ensino superior, que muito me alegra como líder desta bancada e que prioriza a educação como política pública de principal importância para que a gente possa melhorar as condições do nosso país. Acho que hoje é um dia, para todos nós, um dia histórico. O dia 26 de agosto vai ficar muito marcado. E o presidente Rodrigo Maia já disse isso ao senhor, com certeza também comemora este marco do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, pelo grande feito da gente poder historicizar um marco na educação brasileira. Sabemos que política de Estado é que dá, de fato, lastro à melhoria da qualidade de vida da população. E esta política de Estado começou lá em 96, com o presidente Fernando Henrique Cardoso,